Salve, salve, ouvintes da Locomotiva! Tá no ar o primeiro podcast LE da nossa prévia, o especial do NBB 12. Como dissemos ontem, estamos fazendo todos os times, um podcast para cada, e por ordem alfabética. Assim, o primeiro time, a primeira equipe é o Basquete Cearense. E para conversar sobre o Basquete Cearense, eu trouxe ninguém menos que a sensação de Fortaleza. Ele que está no Café Belgrado, está no Pingado também, um podcast nacional sensacional. Estou falando do meu xará, Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Salve, Nepopop, bem-vindo ao podcast da Locomotiva. Olá, xará Lucas, grande nome o seu, por sinal. Cara, é um prazer imenso falar do basquete cearense, primeira vez que eu sou convidado a falar do basquete cearense fora do Pingado, então vou tentar ser o mais clubista possível, porque é a única maneira que eu sei trabalhar, viu, Lucas? Então já começo dizendo aqui que o basquete cearense é um dos grandes favoritos para alguma coisa esse ano, não vou dizer o quê. E também é o primeiro podcast dessa série, você está abrindo essa série com a gente. A ditadura do alfabeto está funcionando aqui, né? Lá no Café Belgrado a gente brinca muito, a gente tenta às vezes fugir da ditadura do alfabeto, mas não tem jeito, está enraizada na nossa cultura. Então o basquete cearense já abre a temporada na liderança. E a ditadura do alfabeto privilegia vocês também, né? Porque na Unifacisa pode vir mais Café Belgrado por aí, né? Vai ser a última equipe, a gente pode começar e terminar com vocês. Aí eu não posso prometer, porque você sabe que o Guilherme é muito estrela, né, cara? Guilherme, escuta isso aqui, hein? Unifacisa você tem que vir. Tá você feito tem que o convite. É teu xodó, você tem que vir falar também. Mas vamos lá então. Basquete Cearense está disputando aí mais um NBB, né? Grande sequência de jogos, de participações do basquete cearense, perdão. É um time que tradicionalmente faz muito bonito nos playoffs, né? Sempre dá muito trabalho para as equipes de maior potencial, assim, técnico, de maior potencial financeiro. E ano passado, por exemplo, foi assim. Ano passado a equipe teve uma campanha bem errática na primeira fase, foram apenas 8 vitórias e 18 derrotas, mas foi o suficiente para pegar aquela vaguinha ali, tão famigerada 12ª vaga, né, Popop, que já fez muito estrago no NBB. E ano passado aí o paulistano, o cearense não fez diferente, já estou dando spoiler aqui, o cearense não fez diferente, foi lá e varreu o paulistano, que era o atual campeão, né, Popop? Foi isso, né? Você falou aí que a gente dá trabalho, mas não é o objetivo do basquete cearense dar trabalho, né? Acho que pela sequência de participações do NBB, pelo fato de ser o representante nordestino, né? Tá representando muita gente ali, ter sempre uma torcida que comparece. É verdade que é uma torcida que gosta muito da vitória, então ela comparece como no estilo brasileiro, né? Quando tá bem o time, a torcida comparece, mas em playoff costuma sempre dar bons públicos. Não é raro que o basquete cearense tenha os melhores públicos da temporada do NBB, então a gente chega nos playoffs esperando passar de fase, né? E é muito raro passar de fase. A gente tinha feito já uma campanha de ficar entre os 8, mas porque tinha terminado, se eu não me engano, dentro da parte que não disputava o primeiro round, né? Mas aí desde o ano passado a gente elimina o Pinheiros na primeira rodada, o Pinheiros bem favorito, né? Com uma campanha bem melhor. E isso em 2017, né? 2018. E em 2019 a gente elimina o Paulistano, o atual campeão, que tinha sido o time que já havia eliminado várias vezes o basquete cearense, né? Muitas eliminações paulistanas, acho que foram 3 ou 4 já ao longo desse tempo todo que a gente participa. E agora a gente lava a alma, né? Uma vitória que fez muito bem para o time, né? Para o projeto. Ajuda, sempre vitória ajuda a manter o projeto com relevância, conseguiu a renovação do patrocínio do governo estadual, mas tem faltado aquele segundo patrocínio, né? Aquele patrocínio master, digamos assim, de alguém que não seja do governo, de governo, né? Que seja de patrocínio privado, para injetar aquele dinheiro que dê para o time respirar, né? Porque agora, ultimamente, o pessoal está conseguindo se manter, mas com muito esforço, algumas dificuldades em cumprir as promessas, mas sempre buscando honrar, né? E na temporada passada teve bastante dificuldade ao longo do ano, e para esse ano foi natural que perdesse os principais destaques, Douglas Kurtz, Paulinho Boracin, enfim, já vem se acostumando com o desmanche
há 2 temporadas, né? Teve ano que perdeu o Betinho, o Davi, ano passado mais gente importante saindo. Então o basquete cearense tem as suas dificuldades para manter o projeto, mas com a oportunidade agora de trazer 4 estrangeiros, acho que isso deu um fôlego maior para montar o elenco. Não começa como uma grande promessa para esse ano não, viu, Lucas? Mas a gente está acostumado com isso já aqui no basquete cearense. Até por ser bem inclusivo, digamos assim, os playoffs do NBB, dá para mirar assim numa vaga de playoff, mas precisa encaixar, né? Precisa que dê certo desde o começo. Ano passado, você falou, na campanha errática, teve muitos problemas no começo da temporada, só ganha o jogo em casa, basicamente, então a torcida vai ter que comparecer mais uma vez. Para nossa sorte, o CFL está mantido, né? A casa do basquete cearense já há algum tempinho, e é um ginásio que dá muito conforto, tanto para o torcedor como para o jogador, para os visitantes também. Então, bacana que conseguiram o CFO para a próxima temporada e pelo menos o patrocínio do governo do estado. Conhecer o CFO é um dos meus objetivos para essa temporada. Todo mundo fala que é um ginásio sensacional. Eu ainda não conheci. Na verdade, eu não conheço nem Fortaleza. Você tá muito errado, cara. Seria como dizem, né? Matar 2 coelhos com um tiro só, né? Conhecer Fortaleza e o CFO, vamos ver se acontece nessa temporada. Torço para que role essa viagem aí. Eu acho que a Locomotiva Esportiva tinha que patrocinar aqui uma viagem de vocês para transmitir esse jogo, Bauru e basquete cearense aqui em Fortaleza. Eu vou falar com a pessoa do dinheiro. Vamos ver o que acontece. Mas, enfim, vamos só para continuar aqui a parte do ano passado. Depois de bater o cearense, o paulistano, o cearense foi varrido pelo Mogi, mas aí também já era esperado. O Mogi vinha em outro ritmo do basquete cearense, e o objetivo maior também já estava feito, que era passar de fase e eliminar o carrasco das outras edições. Tem uma vantagem para essa temporada. Ano passado, e até nas anteriores também, nas temporadas passadas, você brigar pelas últimas vagas do playoff era a mesma coisa, significava a mesma coisa de brigar contra o rebaixamento. E agora não existe mais rebaixamento nessa edição do NBB. Então as 16 equipes que vão para essa competição estão aí garantidas, caso consigam a parte financeira, todos esses trâmites burocráticos que a Liga sempre exige, estão garantidas para o próximo ano, por NBB 13. Então o basquete cearense e demais equipes aí que não conseguiram uma grande verba para essa temporada podem ter um pouco mais de tranquilidade para se ajeitar ao longo do ano e tentar brigar ali na reta final, não se importando muito com o rebaixamento, porque não vai acontecer, né? E ano passado o basquete cearense arribou um pouco no final, né? Já estava meio garantido, porque o Joinville estava para trás, estava o Vasco para trás também, deu para jogar relaxado, digamos assim, as últimas partidas. Ia ser difícil conseguir algo melhor do que o 12º lugar, mas faltou elenco, né? Teve dificuldade realmente para dar uma profundidade para o elenco. Foi um ano difícil para o basquete cearense, mas assim, entra para esse ano mais uma vez com o time muito renovado, algumas caras repetidas, e eu acho que o objetivo, o foco vai ser mais uma vez beliscar uma vaguinha nos playoffs e ver o que acontece, sabe? Eu acho que não vai ser um time que vai chegar muito acomodado de não tem rebaixamento, estamos tranquilos. Eu acho que é um time que precisa muito dar resposta para poder conseguir se manter para os próximos anos. Então eu vejo que vai ter cobrança interna para conseguir o melhor possível, né? E acho que com 4 estrangeiros, como abriu para essa temporada, acho que acaba colocando muita gente na briga, né? Acho que 4 estrangeiros dá um dinamismo maior para o NBB, dá uma oportunidade maior para os times de menor orçamento equilibrarem um pouco as coisas. Se fossem mais estrangeiros, seria mais equilibrado ainda, provavelmente. Então, dá para sonhar, sabe, Xará? Acho que não dá para ficar acomodado e dizer, como não cai, dá para tirar um ano de folga, porque isso complica muito o lado financeiro, né? Você tem que dar resultado, você tem que fazer jogo de playoff, que são jogos que chamam mais atenção, que chamam mais público, que acaba atraindo mais olhares. Então, num ano que o NBB vai ter
tanto jogo transmitido, acho que o basquete cearense vai se ver obrigado a entregar algo. Vamos ver se encaixa, né? O Daniel Russo vai ter um trabalho árduo pela frente. Todos aí os jogos serão transmitidos, né? Boa parte pelo DAZN, mas as demais plataformas, exceto o Band Esportes, continuam. Vamos lá então. Para essa temporada, o basquete cearense ficou até ameaçado de não participar, né, por conta da parte financeira, novamente, como você falou, e o elenco ficou da seguinte maneira: Daniel Russo ficou, a comissão foi mantida, renovaram Sualisson, Felipe Ribeiro e Alex Oliveira. Depois chegaram, cadê aqui? Eu tenho o elenco aqui. O Rachão também renovou. O Rachão também renovou, tá certo. Depois chegaram Cauê Borges, Matias, Marcão, chegou também o Dontrell Bright. Ele, na verdade, ele saiu rapidinho ali para jogar o Paulista, que é algo comum, né? Com os jogadores das equipes que não disputam o Campeonato Paulista, ceder jogadores para as equipes menores, como América ou Osasco, já focando no caso do Bright, e depois eles voltam para o NBB. Foi o que aconteceu dessa vez. E também, além do Bright, chegaram Brandon Davis e Clark, dois aí americanos, para dar o dinamismo citado pelo meu xará na equipe do basquete cearense. Como o basquete cearense não tem um torneio regional para disputar aí de pré-NBB, fazer de pré-temporada, a equipe vem disputando aí alguns torneios secundários, digamos assim. Disputou o torneio Interligas semana retrasada, esteve no grupo com Bauru Basquete, La União Formosa e Boca Juniors, conseguiu uma vitória muito legal sobre o La União, que era o time mais forte, né, depois do Bauru Basquete. Conseguiu uma vitória muito boa sobre os argentinos. E agora, daqui a alguns dias, vai disputar o torneio Integração em Campina Grande, junto da Unifacisa e do Minas. Então, apesar de não ter um torneio regional forte, vai disputar jogos com 3 times muito fortes do NBB e disputou já 2 com equipes da Liga Argentina, que é sempre uma escola de basquete muito forte também, né? É importante mesmo ter esse tipo de pré-temporada, ao contrário dos paulistas, né, que tem um campeonato super competitivo antes do NBB, já chegam no NBB muito preparados. O basquete cearense costuma demorar a engrenar, né, demorar a encontrar o seu jogo, encontrar o seu ritmo, porque não tem jogo competitivo, muitas vezes o time se reúne só na reta final, já bem perto do NBB, então ter esse tipo de Interligas foi uma experiência muito boa, primeiros jogos internacionais do basquete cearense, né, e agora o torneio que a Unifacisa está promovendo lá em Campina Grande também vai ser bem interessante para ver como é que está o nível do time perante outros adversários. Eu achei que o Interligas foi bem melhor do que eu estava esperando, sabe, Lucas? Porque eu estava esperando que fossem partidas onde o basquete cearense fosse completamente dominado, mas ele fez jogo contra o Boca Juniors, não perdeu de tanto assim do Bauru, né? E conseguiu uma vitória bem interessante, né? Contra um time argentino, não é algo que eu estivesse esperando. Só quero deixar claro, o torcedor do Botafogo de repente vai escutar e ficar bravo, que você falou que o Cauê Borges chegou por aqui. Quem dera, meu amigo, ver o Cauê Vezola, tô esperando uma boa temporada do Cauê Vezola, mas se fosse o Cauê Borges eu tava até mais animado aqui. Mas o time do basquete cearense vem com essa galera que você citou, nova. Quem ficou tem já bastante tempo de casa, né? O Rachão, acho que vai para a 4ª temporada. O Felipe Ribeiro esteve no primeiro time do basquete cearense, depois saiu, acabou voltando, mas já tem a cara do time, digamos assim, né? Já está há muito tempo na equipe, conhece bem a torcida, está ambientado, é uma referência. O Sualisson também está há bastante tempo. O Alex chegou ano passado e é um jogador que foi importante na campanha do ano passado, nos playoffs do ano passado. Infelizmente perdemos nomes de muito peso, como Douglas Kurtz e Paulinho Borassini. O Dontrell Bright é mais ou menos uma manutenção, né, porque ele teve ano passado. Agora a montagem do elenco me parece um pouquinho torta, sabe? Me parece muito que focou muito no perímetro. Talvez o custo de oportunidade tenha sido esse, né? Apareceram esses jogadores disponíveis para o basquete cearense dentro do orçamento, e você precisa de jogadores de nível NBB, então às vezes não adianta você contratar por posição se o jogador não for
do nível de Cauê Verzola, por exemplo. Então, o Basquete Cearense montou uma equipe que vai ter 4 armadores que poderiam ser titulares, digamos assim, 3 da mesma posição, o Rachão até ele varia ali para 2 ou para 3, mas o Bright é armador, o Cauê e o Clark, e enquanto para pivô, para 4, talvez falte alguma coisa, né? Vamos ver como é que fica. Você gosta do Thiago Matias e do Marcão para a posição 5 do Basquete Cearense? Eu gosto muito do Matias, principalmente eu acho que ao longo da temporada aí, ele tem que ser o dono da posição, né? No Interligas, o Marcão jogou mais, só que o Marcão, ele chegou antes, né? O Marcão não quer mais ser Marcão, né? Você estava me trazendo essa informação. O Marcão quer ser Vinícius agora, né? O filho dele, que se chama Vinícius, nasceu recentemente, então ele tá jogando com o nome Vinícius nas costas. Eu acho um pouco complicado essa ideia pegar, né? Então já tem aí uma boa estrada no NBB, todo mundo tá acostumado a chamar de Marcão, né? Aliás, ele já jogou de Vinícius, mas a narração chamou de Marcão, a gente tá chamando de Marcão aqui, a gente não contribui muito também, não. Vou tentar fazer minha parte, a partir de agora é Vinícius. Vinícius, então tá. Então já comentando o Vinícius, ele quase cometeu um crime contra o Bauru na estreia, né? A lei do ex aí quase se fez presente. Ele anotou 17 pontos em 16 minutos, logo na estreia. A última partida dele como profissional foi na panela de pressão, mudou para o Basquete Cearense, onde ele estreou na panela de pressão e mostrou aí que pode render muito mais do que rendeu na última temporada. Mas eu gosto bastante do jogo do Matias, e ele tá tentando aos poucos abrir um pouco, espaçar um pouco a quadra, né? Ele vem tentando isso desde os tempos do Joinville, mas ainda o aproveitamento é muito baixo, ele não tem ainda uma consistência do perímetro, o que pode ser um problema, porque hoje em dia todos os times, salvo engano, têm uma possibilidade, né, de jogar aí com uma formação que esse cara grande do time, esse pivô, consiga abrir um pouco mais a quadra, ter 5 abertos ou 4 abertos, mas sempre variando quem tá lá embaixo. E o Basquete Cearense, a menos que jogue só com o Felipe, não vai ter essa possibilidade, porque nem Marcão, nem Vinícius, nem Matias tem muito essa característica. Então pode ser aí... Mas você sabe que aqui a Água Cearense tem feito um bem tremendo aos pivôs. Você vai lembrar que o Leozão teve seus anos de ouro aqui no Basquete Cearense. O Douglas... O ano passado o Douglas Curtis chegou para suprir a ausência do Leozão e teve, acho que, o melhor ano dele no NBB em muito tempo. Tô ansioso para ver o que vai acontecer com o Matias esse ano, cara. Sim, eu também, mas talvez ele consiga, né? Talvez o Daniel consiga superar essa possível trava tática aí, que é essa ausência dessa possibilidade que é tão usada hoje em dia. Fora isso, eu achei que foi até um elenco superior ao que eu imaginava que teria. Ainda conseguiu peças aí, que aproveitou peças que estavam em baixa, né, como o próprio Cauê Verzola, que não foi muito bem ano passado, o Matias, que o Joinville acabou na lanterna da competição, e são bons jogadores, que podem fazer a diferença sim. E o Basquete Cearense acabou conseguindo atrair esses caras. Eu imaginava um catadão ali, talvez, da Liga Ouro ou do Campeonato Brasileiro, mas até que conseguiu montar um time aí com jogadores experientes na elite da competição. Você mencionou aí os armadores, né? No Interligas, que é a única coisa que a gente tem para analisar até agora, o Daniel Russo ele não utilizou muito 2 armadores juntos, né? Isso desconsiderando o Rachão como armador, já colocando ele como ala. Ele tentou em alguns momentos ali o Clark com o Cauê Verzola, mas na maior parte do tempo era um ou outro. E o estilo de jogo diferente deles, assim, ficou bem explícito, né? O Clark é aquele americano pontuador, ágil, ele é baixinho, mas ele é rápido, ele tem uma agressividade muito, muito grande, ele é rápido em direção à cesta. O Verzola não. O Verzola é um pouco mais cadenciador, prefere o passe do que o chute, mas também tem um aproveitamento no perímetro ali bem legal. Quando a mão está calibrada, ele pode ser uma arma bem interessante.
eu acho que justamente por essas características diferentes, eles podiam jogar juntos, sim, viu? Até porque, com o Bright chegando, e o Bright também lembra mais o Clark do que o Cauê, vai ser muito jogador ali para se dividir em uma posição só. Eu acho que eles vão ter que dividir a quadra por um bom tempo aí. Igual fizeram, por exemplo, ano passado, o Kobe e o próprio Bright. E o Borassini, né? O Borassini jogava... o Borassini jogou já, por exemplo, no ano que a gente elimina o Pinheiros, ele usava muito o Davi e o Borassini juntos, né? Era o Alberto Bial ainda, mas o Daniel estava na comissão. No outro ano, o Borassini foi usado com o Bright, foi usado com o Kobe. E acho que esse ano, por ser uma competição maior, né? São 16 times, são 30 jogos, né? Algo que é bem mais impactante, digamos assim, né? Para o elenco. Os elencos não são tão grandes como da NBA, você pode ter 15 jogadores aqui. Você até pode ter mais no clube, mas é difícil você manter no elenco, pagar tanta gente, né? Então o elenco vai ser mais curtinho, acho que ele vai ter que acabar em vários jogos tendo que usar esses dois armadores, e eu vejo com bons olhos. Eu acho que o basquete cearense tem um técnico que não tem muito medo de ousar. O Daniel Russo, ele costuma armar o seu jogo, o seu plano de jogo em relação ao time adversário, ele sempre foca nisso, né? Então vamos ver como é que ele vai. Acho que alguns jogos ele vai usar assim dois armadores juntos. Eu queria ver o caos, Lucas. Eu queria ver 3 armadores jogando, 4 baixinhos juntos e o Thiago Matias de repente. Quero ver o caos instaurado, quero ver o basquete cearense experimentando muito para tentar roubar vitórias, que esse NBB me parece que vai ser bem competitivo, vai ser difícil ganhar jogos, então você tem que buscar todas as vantagens competitivas que você tiver. E isso é possível de se fazer, né? Uma vez que no basquete moderno, eu não gosto muito disso, mas no basquete de hoje em dia, a gente vê, por exemplo, jogadores pequenos fazendo parede para outros. O objetivo não é nem interromper a passagem, né? Mas muitas vezes só fazer ali uma troca de marcação, às vezes já atinge o objetivo tático que a equipe precisa para finalizar determinada jogada. Então ele pode sim, né? Pegar aí, por exemplo, jogar com Clark, Cauê e Davis, alguma coisa assim, um time mais rápido. O Davis, inclusive, foi visto aí como eu posso dizer, o basquete pode ficar cearense... tranquilo que ele não entende tão bem português ainda, Lucas. Você pode falar o que você quer falar dele. O basquete cearense talvez tenha anunciado Davis, né, como um reforço de elite, que ele não é. Certo? Mas, até agora, na Interligas, ele teve aí média de 17 pontos nos 3 jogos. É um cara ágil, é um cara experiente, que pode não ser aí um gringo para brigar aí pelo prêmio de melhor estrangeiro, mas pode ser talvez uma referência pontuadora na ala, porque vamos até recapitular um pouquinho. Você mesmo mencionou alguns jogadores aí importantes do basquete cearense nas últimas temporadas. Nenhuma foi ala. São todos ali armadores que às vezes jogavam juntos e pivôs. Você não vai falar assim do meu Betinho não, viu, cara? Não vou permitir que o Betinho... Não, cara, eu gosto muito do Betinho, já teve aqui na Locomotiva Esportiva também, mas ele ficou lesionado também nos playoffs e às vezes ele leva a bola também. Falta um cara, um 3 assim, mais pontuador, aquele cara que mais pontua e defende só, que talvez possa ser o Davis, né? Quem sabe? Aí é mais uma possibilidade para o Daniel Russo. Acredito que ele possa ser bem útil, sim, talvez sem tanta expectativa a gente possa se surpreender com o Brandon no Cearense, sim. Vamos torcer, né? Eu acho que ele vai revezar ali com o Alex, talvez, brigar por esses minutos aí. Eu acho que o Rachão já está há um bom tempo, então ele já está acomodado, digamos assim, com o basquete cearense com ele, mas eu queria ver um pouco mais daquele Rachão que começa a sua carreira aqui no NBB, né? O Rachão desse ano, que termina 2019, com a temporada 18-19, já não... Ele faz até um playoff interessante, mas na temporada regular ele jogou um basquete, não vou dizer preguiçoso, mas assim, sem nada novo, sabe? Sem aquele fogo que ele era capaz de trazer antes. Foi um ano, eu achei, bem abaixo do Rachão do ponto de vista de aproveitamento. Já os 2 últimos anos ele não tem aparecido tão bem. O basquete cearense dá mais uma vez o voto de confiança, né? Como uma das 4 vagas de estrangeiro. Mas eu vou confessar para você que eu estou mais animado com o Clark e com o Dontrell Bright de volta. No passado o Bright acho que jogou bem menos do que deveria. Ele é muito rápido, cara. Acho que você já viu de perto ele. Ele é
você pisca e você perde o que ele tá fazendo. Eu quero ver ele jogando, tendo um pouco mais a bola nas mãos no basquete cearense, né? Ele foi muito pouco utilizado, tanto nos playoffs como nas últimas rodadas do último NBB. Mas o time foi atrás dele de novo, né? Fiquei surpreendido positivamente. Eu achei que a experiência não tinha sido boa de lado a lado, mas foi dada uma nova chance. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. O Bright é um cara interessante, igual você falou. Fiquei um pouco surpreso também por já ter o Clark, né, que é parecido com ele. Mas o Bright, ele é legal, o seguinte, legal assim, para quem assiste um jogo sem tanta torcida, né? Para quem torce, talvez seja um pouco angustiante o que eu vou falar. Ele é um cara um pouco inconstante, você nunca sabe se ele vai para aquele jogo para zerar ou para fazer 30 pontos. E ele tem capacidade para os dois, e ele já fez os dois várias vezes, inclusive. Mas ele é um cara ali, talvez com um pouquinho mais de regularidade, também pode fazer um bom trabalho. E esses jogos do basquete cearense, essa participação, essa chegada em Fortaleza aí de todo o elenco semanas antes, né, até mais de um mês antes do início do NBB, pode ajudar nesse ponto. Apesar de que o Bright ele só vai chegar agora, né? Ele não disputou Interligas porque ele estava jogando Paulista pelo Osasco. Já deve jogar o Integração, né? Ele está com ritmo de jogo, está em forma, né? Tava atuando. Então, já vai ter aí pelo menos 2 partidas para ele sentir um pouco o time, né? E para o time também sentir o impacto do Bright em quadra. Mas pensa assim, né, Popop, um jogo basquete cearense dando aquele sufoco ali, um segundo, no terceiro período, só na correria com Clark e Bright, vai ser legal de assistir, hein? Até porque não é tão frio aqui não, né? Então o jogador que chega para jogar aqui já tá naquele clima agradável da cidade de Fortaleza, né? Pegando aquele suorzinho. Cara, quem vem de São Paulo para cá, você vai vir em breve, você vai ver como é isso. Você desce do aeroporto e já tá suando. Então você botar uma correria ali costuma dar certo para o basquete cearense. O basquete cearense tem campanhas muito boas jogando em casa. Acho que vai ser um fator diferencial mais uma vez. Não sei se é por conta do desgaste da viagem, acredito que não, porque são viagens confortáveis de avião, etc. Mas o fator casa sempre fez bastante a diferença a favor do basquete cearense, tanto quanto era lá no Paulo Sarazate, os jogos, que é um ginásio grande também, mas é um pouco mais próximo, né? Mas o que a gente está acostumado no basquete cearense, a quadra mais perto, né? Aquele estilo mais antigo de ginásio, como no CFO, que essa é uma arena de nível olímpico, né? De nível internacional, uma arena com assentos confortáveis, com grande espaçamento, que abriga o UFC, peças do Whindersson, enfim, o que você quiser botar no CFO, você coloca com tranquilidade, é realmente bem confortável, é um ginásio muito bom de você ver jogo, você não tem praticamente visão ruim, né? Onde você tiver, você tem uma boa visão, e ainda tem aquelas quadras, aquela cadeira nas quadras, que é chamada de área VIP, né? Que fica do lado da quadra. Então, quem gosta de uma experiência de ver basquete no CFO, vê de uma maneira muito, muito boa, muito de nível alto, né? Então, quem tiver a oportunidade de vir para Fortaleza, muita gente vem para ver para curtir as praias, né? Pelo turismo. Aproveita e dá uma olhadinha na tabela do NBB se está tendo jogo, que é uma experiência que vale a pena sim. O jogo na quadra é muito melhor do que na TV, cara, não tem comparação. Você que é de Bauru, acho que o pessoal da cidade gosta muito de ir no ginásio, né? Sabe como é isso. Mas tem muita gente que escuta os nossos podcasts lá do Café Belgrado, que às vezes não tem a oportunidade de ir, porque na cidade não tem um time de basquete. Mas um jogo de basquete ao vivo, você pensa que está vendo um jogo da NBA, porque a velocidade, né? A intensidade com que os caras jogam, são coisas muito mais impressionantes quando você está ali de perto do que quando você vê pela TV. Justamente. Eu sempre encerro os podcasts da Locomotiva Esportiva e os que sou convidado aí para fora com a seguinte frase, né? Compareça ao ginásio, justamente por causa disso. Eu, desde meus tempos que eu morava em Bauru, né? Agora eu estou morando em São Paulo também. Aqui tem uma variedade maior, né? Tem 4 times agora na elite, mas às vezes é complicado, principalmente os ginásios mais distantes, né? O Corinthians, o São Paulo, às vezes fica um pouquinho difícil de ir, mas pelo menos no Pinheiro e no Paulistano, ali, que é perto de onde eu trabalho, é mais fácil de chegar, eu tô sempre por lá na arquibancada, ou dentro da quadra mesmo, tirando foto, porque é muito legal.
Uma curiosidade, né? O basquete cearense no passado, nos jogos em casa, fazia dobradinha com o Brasília, né? As equipes iam até Brasília, depois esticavam a viagem até Fortaleza para fazer uma viagem longa só, digamos assim, né? Matar esses dois adversários de uma vez só. Dessa vez, o revezamento é com a Unifacisa. A Brasília está mais para o centro do país, a Campina Grande está mais perto de Fortaleza, então aí tem essa diferença, são dois jogos bem abafados para os visitantes, né, igual você disse. Nada, Campina Grande é muito frio, cara, lá é numa serra, de boa, muito de boa a temperatura. Sério, me surpreendi, preciso ir para lá também. É muito bom. Cara, eu fiquei muito feliz com a Unifacisa subindo. É um time que chamou a gente do Café Belgrado para acompanhar lá nos playoffs contra o Londrina. Foi muito interessante, uma experiência muito boa ver como é que a cidade estava respirando o basquete. Para essa temporada eu só imagino como é que vai ser, né? Eu acho que a cidade vai comprar demais essa ideia. Um reforço de peso para o NBB ter Campina Grande e Unifacisa dentro da competição. Acho que vai ser uma das grandes adições desse ano. E são equipes que podem fazer um barulho, né? Pô, o Nordeste tem torcida, tem público, o basquete cearense é prova disso, né? Aqui muitas vezes há um temor, aqui no Sudeste, de vou colocar jogo na Arena Carioca, vou colocar jogo no Ibirapuera, pode ser meio complicado porque não vai lotar, né? Ginásios aí para capacidade de 10 mil pessoas, às vezes mais, que acabam não tendo metade da capacidade. O próprio Corinthians sofre um pouco disso, né? Tem um público muito bom a nível de NBB, né? Mas como o ginásio ali cabe 8 mil pessoas, a aparência é de que tá vazio, quando na verdade não tá. E o basquete cearense não, principalmente em playoffs, né? Ele consegue colocar no CFO, depois você passa aí a capacidade do CFO certinho, e lota, né? O Paulo Sarazate também era enorme, e lota. Eu tô demolindo o ginásio aqui. e lota. Então, os jogos do Vitória também eram muito legais. Pô, Vitória fez um dos maiores jogos da história do NBB contra o Minas. Um dos maiores, literalmente, também, né? Também. Então é legal ver essa força aí do Nordeste. Eu fiquei também muito contente, primeiro com a manutenção do cearense, segundo até com o time que montou diante das circunstâncias, e torcer aí para que consiga ficar por muitos e muitos anos aí disputando a elite do campeonato. É isso, a torcida é exatamente a mesma para mim. Uma vitória em playoff, tô ficando mal acostumado, né? Tô querendo aí uma classificação para a segunda rodada dos playoffs de novo. Não vai ser nada fácil com os adversários que tem, com os investimentos que apareceram esse ano. Você trazendo 4 gringos, você tem a oportunidade de trazer 4 belos jogadores também. Mas 2 anos seguidos vencendo uma rodada de playoff, a torcida vai querer de novo. Vamos ver se o milagre vai acontecer mais uma vez. Vamos ver se acontece sim. A gente mencionou aqui algumas possibilidades, né, que podem fazer isso rolar, fazer isso acontecer. Tem um ponto também muito legal. Essa preparação anterior do basquete cearense, além de possibilitar um entrosamento maior do time, vai evitar que aconteça algumas coisas igual na temporada passada. O começo da temporada passada, nos primeiros jogos, o basquete cearense teve partida que foi com 8 jogadores para a quadra. E teve um jogo aqui em São Paulo contra o Paulistano. O Paulistano ainda não estava na má fase, o Paulistano estava bem na época. E o basquete cearense quase cometeu o crime aqui. Ficou na frente um tempo legal na partida aí. E literalmente era visível que o Paulistano virou na parte física. Na segunda metade do jogo, o Paulo Lourenço, por exemplo, que era acho que o melhor atleta em quadra do cearense naquela oportunidade, ele estava se arrastando em quadra. E não tinha ninguém para pôr, porque o elenco estava curto, a rotação estava curta. E dessa vez não. O time já tem aí os seus 10 jogadores, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores com o Bright. Então dá para ter uma rotação maior, compensar melhor essa parte física aí. É isso, essa é a esperança. O elenco foi montado tentando trazer 2 por posição, né? A armação acabou privilegiada pela um pouco mais fácil você encontrar jogadores dessa qualidade e desse orçamento, porque os gringos, quanto mais alto, mais caro fica, né? Mas o time tem Alex Davis para 3, né? Tem o
o Soaresson, o Felipe para 4, o Thiago e o Vinícius para 5. Olha, eu tô me esforçando, viu? Então, acho que dá para pensar que o time está formado, o Daniel vai ter elenco para trabalhar, né? O Daniel vai ter esse tempo para arrumar o time, 2 jogos importantíssimos, não importantíssimos do ponto de vista de quem vai ganhar, mas importantíssimos para a preparação nesse fim de semana, vai ser back-to-back, né? Vai ser no sábado contra Minas, domingo contra a Unifacisa, se eu não me engano tá assim a ordem dos jogos, lá em Campina Grande, vai dar para dar uma experimentada, sabe? Dar uma olhadinha como é que tá o elenco, botar para todo mundo em quadra, não sei se o Bright joga, mas se jogar vai ser uma chance boa de ver o time todo em quadra, num ginásio que vai emular, digamos assim, situação de NBB já, porque eu tenho uma boa desconfiança que vai estar bem lotada a Arena Unifacisa para esses jogos. É um ginásio pequeno, mas assim, pequeno mais ou menos, né? Cabe 1.000 pessoas, um pouco mais do que isso, mas assim, bem próximo, né? Bem perto, então tem... E é um show que eles fazem lá na Unifacisa, né? Eles colocam um bom número de atrações extra-quadra que deixam a experiência divertida, mesmo que o jogo não esteja essas maravilhas todas, a experiência de ir lá no ginásio é muito interessante. Então acho que essa atmosfera e esses adversários vão ser bem importantes para essa fase final de preparação do basquete cearense. Está pertinho já de começar o campeonato, mas de qualquer forma já é uma diferença em relação aos outros tempos, né, que o time se formava ali bem em cima da hora e não tinha jogos para fazer, às vezes eram uns amistosos, quando alguém em São Paulo tinha agenda, né, no passado foi contra o Corinthians, se não me engano, e São José, mas esse ano acho que a preparação está um pouco melhor, dá para entrar na temporada no nível um pouco mais próximo, digamos assim, dos outros, de nível competitivo, né, de nível o nível físico, né? Porque, como você falou, né, a parte física pesa muito também. O basquete cearense ele entrava em ritmo durante a temporada, durante os jogos, isso é mais difícil. Esse ano a gente está com essa esperança de que o time já comece um pouco melhor o campeonato. E back-to-back em Campina Grande é melhor que o back-to-back-to-back em Bauru, né? Que foram 3 seguidos ainda, verdade. Com um jogador a menos. Já teve ano do basquete cearense fazer excursão na China, não teve ou eu tô enganado? Foi no ano de abertura do time. Com o Alberto Biel ainda, foi a primeira vez que eles iam começar o time, fizeram excursão na China, até trouxeram um jogador de lá, mas não foi muito bem não. Tinha um Zizal do basquete cearense. Não era chinês, acho que era americano que tava por lá. Bom, né, Popop, acho que deu pra passar e dar um aspecto geral do time, né, do que a torcida cearense e os demais fãs aí de basquete do NBB ao longo do Brasil podem esperar do time. Tem aí alguma observação final, algum recado final? O espaço é teu, pode discursar. Cara, eu acho que o recado que eu vou deixar é o seguinte: aproveite esse ano que tem muita transmissão, todos os jogos, você que está numa cidade aí que não tem NBB, tenta dar esse apoio para a liga, né? Eu sei que se você, principalmente aquele cara que está um pouco mais acostumado com a NBA, vai notar, obviamente, a diferença técnica, tática, física para o jogo da NBA, mas, cara, basquete, ele é o melhor esporte que tem. Então, mesmo que não seja aquele ápice da prática, ainda assim é um esporte muito bom de se ver, oportunidades de emoção não vão faltar. Tem muito jogo que é decidido ali em detalhes, né? O NBB eu acho que vai ser bem competitivo esse ano, um pouco mais nivelado por ter mais estrangeiros, tem essa oportunidade dos times diminuírem um pouco a distância. Então fica esse convite, né? Aproveite o máximo que você puder essa temporada. Se você tiver como ir no ginásio, vá no ginásio. Se você está numa cidade que tem, por exemplo, a competição do CBB, dá uma olhada também lá. Vai valer a pena. No passado foi bem interessante, as finais bem lotadas, né? Ponta Grossa campeã. Então dá uma chance aí para o basquete. O basquete vem subindo de popularidade, vem subindo a prática ao redor do mundo inteiro e a gente precisa reformular o basquete brasileiro. E acho que a gente faz a nossa parte, né? Assistindo, comentando, chamando mais gente para curtir essa experiência e torcendo, né? Trazendo visibilidade para esse esporte,
para que daqui a uns anos o 13º lugar no Mundial não seja algo que a gente precise comemorar, e sim que a gente pegar um 13º, a gente fica, caramba, que pena, né? A gente podia ter feito bem mais, que não foi o caso esse ano, né? Esse ano a gente termina em 13º Mundial e fica com a sensação de que tivemos um bom Mundial, e eu acho que o Brasil tem potencial para mais do que isso. Tem, e boa parte desse time, por exemplo, que bateu a Grécia, vai estar no NBB. É aquilo que você falou no começo do programa. Viu que está indo para Fortaleza? Vê se tem jogo. Se você aí que está escutando a gente, viaja para os Estados Unidos, por exemplo, eu vou para Dallas, sei lá, vou ficar um tempo lá em Dallas. Eu tenho quase certeza que você vai lá pegar a tabela do Mavs, e vai ver, quando tem jogo, ver se você consegue ir em algum. Por que não fazer isso aqui? Você que mora em algum outro lugar do Brasil, que vai a São Paulo, que vai ao Rio de Janeiro, procura a tabela das equipes do NBB desses lugares, e das demais cidades também. Tenho certeza que você vai encontrar algum jogo para ir. Tem vários times que não cobram entrada, além de tudo, né? Por questão de estatuto, alguma coisa assim. Várias equipes ainda não cobram entrada, mas os que cobram também geralmente não é nada super abusivo. Eu acho que é mais, nem estatuto, acho que é questão de se cobrar não vai ninguém, viu, Lucas? Não, tem isso também, não, mas tem os clubes sociais também, né? Ok. E a possibilidade de ter um jogo bom, um jogo legal, cara, é grande. Os jogos são muito bons aqui no Brasil também. Tenho certeza que vocês vão curtir. Eu digo isso por experiência própria, eu já levei muitas pessoas ao ginásio, pessoas que não acompanhavam basquete, que passaram a acompanhar depois disso, passaram a se inteirar um pouco mais, e vale a pena, realmente é muito legal. Eu agradeço demais a participação do meu xará, Lucas Nepomuceno aqui. Espero vê-lo também aqui na região sudeste, em São Paulo, ou em Bauru, quem sabe no Jogo das Estrelas. A gente se viu em Franca, no último Jogo das Estrelas, quem sabe a gente se vê aqui no Ibirapuera. Ibirapuera é do lado de casa, a gente pode se ver, eu vou a pé pro ginásio, pô. Opa! E a gente se encontra por aqui. Vai ser demais, eu agradeço a oportunidade de vir falar do basquete cearense. Fico muito feliz que a gente tenha podcasts, né, que é uma mídia que está entrando na vida da população cada vez mais, e que a gente tem um podcast de qualidade cobrindo o basquete brasileiro. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Quem é de jogar que jogue, quem é de treinar que treine, quem é de falar que fale. O importante é o basquete continuar essa crescente, né? Estando em evidência. Acredito que o nosso basquete brasileiro tem muito a evoluir. Então eu agradeço você, Lucas, e a toda a equipe aqui da Locomotiva Esportiva de fazer essa parte, de levar a palavra do basquete a tantos brasileiros, porque, cara, quando a gente para pensar, não tem nada no mundo que se pareça com basquete. É basquete e é só ele. Que frase linda pra gente fechar esse podcast. Faz o seguinte, faz o teu merchan então aí, as tuas redes sociais, do Café Belgrado, do Pingado, fala tudo aí pra galera seguir. Então, @o Café Belgrado no Twitter e no Instagram, o nosso podcast Café Belgrado, e o Pingado é o nosso xodó, né, que lá a gente fala de basquete FIBA, mas principalmente de basquete nacional. O pessoal adora o Café Belgrado pela NBA, e a gente acabou separando o feed do Pingado da NBA para justamente dar essa liberdade. A gente não quer impor nada a ninguém, sabe, Lucas? Então quem quer só NBA fica no Café Belgrado, mas a gente sempre convida e ressalta, né? Café Belgrado tem o seu espaço de falar basquete nacional. A gente entrevista às vezes técnicos da base, outros técnicos brasileiros, jogadores, enfim. A gente tenta fazer a nossa parte também falando desse produto que tem crescido também. A Liga tem feito um belíssimo trabalho de reconstrução, né, da marca de basquete brasileiro. Então, o Pingado é esse convite que eu faço para você procurar aí no feed, onde você gostar de podcast, o Pingado vai estar lá. Escuta e dá uma moral. A gente fez uma cobertura intensa do Mundial. Para o NBB não dá para ser daquele jeito, que foi podcast todo dia, mas a gente pretende fazer podcast com certa frequência por lá. Show de bola! Eu recomendo o Pingado, é muito legal, não perco um. Apesar de eu ter perdido uns do Mundial aí que eu preciso escutar ainda, mas eu procuro escutar o máximo que eu consigo. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro episódio da nossa série sobre o NBB 12. Lembrando que vai ser um episódio por time, e amanhã, dia 25, teremos o episódio do Bauru Basquete, seguindo a ditadura alfabética
como disse o Nepopop, temos o Bauru Basquete com o Fernando BH, do Canhota 10, conversando com a gente. Se você está ouvindo isso depois do dia 25, né, está ouvindo isso em outubro, em novembro, em 2021, em 2022, temos no nosso site, nas nossas redes sociais, um índice, é uma página mãe de todos os nossos conteúdos dessa prévia do NBB 12. Lembrando que não são só os podcasts, assim como explicamos no nosso episódio anterior, no nosso prólogo, teremos também games, curiosidades, além dos podcasts, vai ser muito conteúdo bom até a bola subir no dia 12 de outubro de 2019. Mais uma vez, agradeço o Lucas Nepopop, agradeço a sua audiência, vá ao ginásio, não tem como não falar isso, compareça ao ginásio da sua cidade, da cidade vizinha, de onde você estiver turistando, porque vale muito a pena. Siga a Locomotiva nas redes sociais, só procurar por Locomotiva Esportiva em qualquer rede social, no seu agregador de podcast favorito, que estaremos lá. Então, encontro marcado amanhã para falar sobre o Bauru Basquete com o Fernando BH. Muito obrigado, até a próxima.